poderia ser a pior tragédia na sua vida? O que você pensou? Segundo o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, a tragédia não é quando o homem morre, mas é quando morre algo dentro do homem enquanto ele ainda vive. Nós estamos dentro de um contexto de sociedade em que o tema da espiritualidade é praticamente inexistente dentro do coração humano. Como é que você se relaciona com o universo espiritual? Você é uma pessoa que tem prazer nas coisas de Deus? Você tem prazer em viver essa espiritualidade forte, dinâmica? Ou você ainda não descobriu isso dentro de você? Eu queria te lembrar que dentro do nosso contexto de vida, a nossa grande missão é descobrir o propósito para o qual nós fomos feitos. E quando a gente não entra dentro do universo da espiritualidade, quando a gente não desbrava todos os aspectos da espiritualidade, alguma coisa fica faltando dentro do nosso coração. Então é por isso que a partir desse instante, eu quero, na nossa palestra aqui, falar com você sobre como desenvolver uma espiritualidade forte. Eu não sei se você se sente assim já amadurecido na vida espiritual, mas eu queria te dar uma dica. Nós aqui temos condição de te ajudar e tem um estudo específico que foi preparado para você, que é um estudo dinâmico, interativo, que você pode fazer através do WhatsApp, que é novotempo.com/hábitos. Quer saber como desenvolver uma espiritualidade melhor, mais forte? Quer ter uma melhor versão de si mesmo? Quer que dentro do seu coração haja espaço para Deus te levar a lugares e a condições que você ainda não pensou? Então estuda com a gente, repetindo o link aqui, novotempo.com/hábitos. A esperança vai te conduzir nessa viagem sensacional. Eu queria que você prestasse atenção nessa imagem que está aparecendo aqui. Dá uma olhadinha aqui nela. Gaste um tempinho pensando para responder a pergunta que eu coloquei aqui na imagem. Qual é a diferença entre esses dois animais? Você já conseguiu identificar alguma coisa? Assim, olhando aparentemente, alguém pode pensar, não, esse daqui é um animal adulto, outro é um filhote, enfim. Talvez alguém pensou aí que seja diferente, um macho, outro fêmea. Mas o que é que existe de diferente entre esse animal grande, o leão, e o filhote? Queria que você pensasse comigo na seguinte coisa. Esses animais, eles são carnívoros, os dois. Ou seja, eles se satisfazem com o sangue. Mas qual seria então a diferença se eles têm essas características parecidas? Bom, o filhote, ele tem um instinto assassino. Ele também ama a carne, ele se satisfaz com o sangue. Só que ele não tem uma coisa, ele tem um instinto assassino, mas ele não tem a habilidade de caçar. Isso faz toda a diferença dentro do contexto da vida que eles levam, uma vida selvagem. Para você entender isso, a diferença entre instinto e habilidade, eu queria que você pensasse no seguinte, veja, o instinto assassino, no caso aqui do leão, ele está presente desde quando o animal nasce. É um instinto que faz parte da natureza dele. Mas é com o tempo que ele vai passar a ser um grande caçador. Ele vai ter, então, isso desenvolvido dentro de si. Geralmente, no caso dos leões, eles mamam até 4 ou 7 semanas. Mas a partir do 3º mês, o filhote ele vai ser apresentado à realidade da caça. E é quando o instinto que ele nasceu se transforma agora numa grande habilidade. Quando a gente fala da realidade espiritual, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso também, instinto e habilidade. Veja, nós nascemos uma coisa triste, terrível. Você tem aí, eu também tenho aqui, que é a nossa natureza pecaminosa. Isso daqui está inserido dentro até mesmo de uma criança, um bebezinho. Quando você olha aquela bochechinha rosadinha, não tem dente, não tem cabelo, mas ele tem esse instinto dentro de si. O que é que ele não tem ainda? Bom, você já adivinhou, né? Ele não tem a habilidade de pecar. Ele não é um assassino, ele não é um mentiroso, ele não é um ladrão, mas tudo que ele precisa para se tornar a pior versão de um ser humano está inserido dentro de si. Então é dentro desse contexto que a gente precisa pensar a espiritualidade. Se a gente nasce com esse instinto pecaminoso,
como é que eu posso ser uma versão diferente? Ou seja, como é que eu posso ter espiritualidade? E é sobre isso que eu quero te mostrar agora, numa viagem aqui na nossa conversa e também citando alguns textos da Bíblia para a gente fechar o nosso pensamento. Então vamos lá. Uma coisa interessante para você saber, se é que você não tinha raciocinado ainda sobre isso, é que nós não temos instinto espiritual. O que isso significa? Deixa eu tentar me fazer um pouco mais claro. Veja, nós não temos instintos espirituais, nós não temos habilidades espirituais. O que isso significa? Que nós não nascemos com uma espiritualidade inata. Isso você não tem. E também nós não temos habilidades natas dentro de nós que nos levem a essa espiritualidade forte, contagiante. Alguns textos aqui para a gente pensar. Primeiro deles, Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, diz que nós nascemos como filhos da ira. O que isso significa? Que nós, a partir do nascimento, nos tornamos filhos do pecado. Nós seguimos a sequência, ou nós seguimos as demandas que o pecado, Satanás e o mundo, ou seja, o nosso contexto, eles nos apresentam, eles nos dirigem. Mas além disso, tem aqui um segundo texto para a gente pensar, que é o texto de Jeremias 31, verso 3, que diz assim: Deus, com amor, com benignidade, Ele nos atrai. Não é uma sedução, mas Deus, Ele tenta nos atrair. Ele tenta chegar mais perto de nós. Veja, não há comunicação natural entre Deus, entre o mundo espiritual e eu, ser humano, pecador. Mas Deus, Ele se aproxima com laços, com cordas de amor. Ele tenta atrair você. E é dentro desse processo que o Apocalipse, capítulo 3, o verso 21, diz que eu tenho que abrir a porta do meu coração. É aí que algo começa a acontecer. Veja, não acontece de dentro para fora. A espiritualidade, portanto, ela vem de fora para dentro. Eu quero avançar com você para uma segunda afirmação aqui, muito interessante. Veja, se nós não temos um instinto espiritual, nós também não criamos, isso aqui é forte, hein? Nós não criamos, muito menos desenvolvemos habilidades espirituais. Mas como é que é isso então? Veja, a Bíblia diz, eu separei só alguns textos aqui para você pensar. Primeiro deles, Romanos 7,15 diz que nós não fazemos o que a gente prefere. E Paulo é muito claro, escrevendo à igreja em Roma, dizendo o seguinte: como pecadores, nós estamos amarrados. A nossa vontade é escrava, ela é cativa. Ou seja, nós vamos fazer o que o pecado manda a gente fazer. Então, eu não tenho condição de, por mim mesmo, ou seja, eu não posso decidir agora e a partir desse momento, amanhã ou depois, falar, eu agora vou ser uma pessoa espiritual. Não, não é assim que a realidade da Bíblia me apresenta o universo espiritual. Veja, eu não tenho condição, veja, eu sou escravo da maldade. Mas além disso, Romanos 7, 21 diz que eu sou impedido de fazer o bem. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não tenho condição de fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Quer ver só? Em alguma vez, assim, na sua vida, alguma ocasião, você disse assim, eu nunca mais faço isso. Olha, estou prometendo diante de Deus aqui, olha, diante das pessoas que eu amo, que eu nunca mais vou fazer isso. Passou um tempo e você tropeçou exatamente naquilo que prometeu nunca mais errar. É porque nós não temos essa condição, essa habilidade para desenvolver essa espiritualidade forte em nós e através de nós. E aí, eu preciso entender o que está lá em Tiago 1,17. O que diz lá? Que todo dom perfeito vem do alto. Ou seja, qualquer qualidade ou característica que seja positiva, que seja boa, para o meu crescimento espiritual, vem de fora para dentro. Você entendeu? Se você compreendeu isso até aqui, a gente já avançou bastante. Mas a gente precisa avançar um pouco mais. Eu quero avançar agora com você para a gente entender
como é que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. Isso aqui é essencial para a nossa conversa. Veja, Filipenses 2, o verso 12 e o verso 13, diz que nós temos uma grande responsabilidade. Qual que é a sua responsabilidade? Você precisa desenvolver a salvação. Eu tenho algo a fazer, eu tenho uma parte a fazer no processo da salvação e também nesse processo do crescimento espiritual. Eu tenho algo a fazer. O que eu preciso fazer? Quando eu vou em Hebreus capítulo 12, o verso 2, diz que Jesus, ele é o autor, ou seja, ele começa, e ele é o consumador, ou seja, ele termina essa obra da espiritualidade na minha vida. Mas entenda uma coisa, se eu juntar Hebreus, essa passagem de Hebreus, com Filipenses, se Jesus é o autor e o consumador, e eu preciso desenvolver, eu entendo uma coisa. A espiritualidade não é uma obra exclusiva divina. Ela tem a iniciativa divina, mas ela tem uma resposta humana. Ou seja, eu preciso permitir Deus colocar mais de si dentro de mim e tirar mais do meu eu de dentro do meu coração. Porque nessa troca, nesse processo, eu vou desenvolvendo a espiritualidade que eu tanto necessito. E aí a gente chega em Filipenses 1, verso 6, na compreensão de quando é que esse processo ele se conclui. Talvez você se desanime com isso, mas não é para você se desanimar, não. A espiritualidade, o processo do crescimento da espiritualidade leva uma vida inteira. É isso mesmo, uma vida toda. Nós, desde o nascimento até a nossa morte, a vida inteira, crescemos espiritualmente. Você precisa crescer espiritualmente. Deus trabalha na sua vida e a conclusão dessa tarefa, dessa obra, que é divina, mas também é humana, vai se dar por ocasião da volta de Jesus. Paulo fala isso em Filipenses 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Talvez você pense assim, mas quando olho para a minha vida, eu não consigo ver assim grandes mudanças significativas. Mas eu queria te dizer que você está crescendo, por mais que você não perceba, por mais que as coisas sejam assim um pouco escondidas, você está se desenvolvendo. Agora, como é que isso pode ser de fato? Eu quero mostrar para você aqui um caminho, a nossa jornada espiritual. Veja, começa conforme diz Apocalipse 3, o verso 21. Eu tenho que abrir, eu tenho que permitir Deus entrar aqui. Mas não para aí. Na sequência, a gente vai lá para João 3, o verso 3 até o verso 8, que diz que quem não nascer da água, preste atenção, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus e também não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, eu preciso abrir a porta do meu coração, eu preciso escolher nascer de novo, não é uma imposição divina. E aí dentro desse processo vem aquilo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 e o verso 17. O que diz lá? Que nós, então, passamos a ser morada, nós passamos a ser residência do Espírito de Deus. E esse ponto é fundamental, porque nesse instante, o Espírito que trabalhava de fora para dentro, ele passa agora a trabalhar de dentro para fora. Esse processo ele vai se intensificando. E olha só que interessante como é que nós vamos vendo esse processo cada vez mais intenso dentro da nossa vida. Qual é o próximo passo? Na sequência, a gente chega em Gálatas 4, 6. Ou seja, quando eu permito o Espírito morar, Deus ele envia do seu Espírito sobre a minha vida. Ou seja, eu sou batizado pelo Espírito Santo. E isso faz com que ele passe a habitar dentro do meu coração. Eu não sei você não, mas eu tenho um problema sério com arrumação de quarto. Como é que é o seu quarto? Se a gente fosse agora e olhar, como é que está o seu quarto? Se você fosse ver o meu. Minha esposa, ela me pega pelo pescoço, porque às vezes eu deixo uma coisa no chão, a cama, eu esqueço de dobrar a coberta, e alinhar ali os travesseiros. A gente precisa arrumar. E como é que o meu coração, como é que a minha vida é arrumada? Só de uma forma, o Espírito Santo trabalhando dentro do meu coração. E aí a gente chega em Romanos.
Romanos capítulo 8, verso 14 e verso 15, diz que quando o Espírito vai arrumando o meu coração, ele vai então guiando as minhas decisões. E aí vai acontecer aquele fenômeno de você um dia se surpreender com algo que você fez e não esperava de forma alguma que tivesse condição de fazer. Alguém chega para você e diz, ei, cara, vamos fazer aquilo lá? Ei, você está disposto a gente ir lá para aquele lugar? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Uma coisa que você sempre fez, que sempre trazia assim, satisfação, prazer ao seu coração, mas que de repente o Espírito diz assim para você, filho, essa não é sua, não. Sem que você perceba, assim, de forma muito tácita, muito clara, você se torna uma pessoa diferente. O Espírito vai guiando, você se torna um filho de Deus. E dentro desse processo, a gente chega à nossa grande necessidade, que é Efésios 5,18. E essa necessidade é para você agora, nesse momento, enquanto você acompanha aqui a nossa conversa, você precisa pedir isso daqui, que é, eu preciso me encher do Espírito. Ou seja, eu preciso ter a plenitude. O Espírito Santo é como se fosse um automóvel. Ele anda com pouco combustível. A minha vida anda, mas ela anda pouco. Todos os dias eu preciso me abastecer. Hoje, enquanto a gente conversa aqui, você está permitindo o Espírito de Deus entrar dentro do seu coração, ele te conduzir, e você precisa fazer isso todos os dias. Você precisa se abastecer do Espírito. Qual é esse processo? Ou seja, qual é o meu envolvimento ainda dentro disso? Eu preciso entender agora que quando o Espírito está dentro de mim, alguma coisa acontece. E o que é que acontece com você? O Espírito Santo, ele fica mais evidente na minha vida através do fruto que ele produz. E qual é o fruto do Espírito Santo? Lá em Gálatas 5:22, nós entendemos que o fruto do Espírito é um só, porque ele é apresentado no singular. A característica de quem tem o Espírito e dá resultado disso é um fruto só, mas que é entendido em 9 diferentes qualidades. É como se você fosse, só para ilustração, pegar um cacho de uva. É um cacho só, com vários gomos. E o que significa o fruto do Espírito? São 9 qualidades que a gente tem na vida que nos ajudam a crescer em 3 diferentes direções. Primeira direção, o meu relacionamento com Deus. Olha só que interessante aqui, quais são as características quando eu tenho uma espiritualidade positiva. Primeira característica, eu tenho amor, eu tenho alegria e o que mais eu tenho? Eu tenho paz. Isso me aproxima de um relacionamento saudável com Deus. Mas na sequência dessa lista, a gente tem agora um relacionamento melhor com o próximo. E qual é esse relacionamento? Eu tenho longanimidade, eu tenho benignidade e eu tenho bondade. Essas características do fruto, elas sempre me levam ao melhor relacionamento com as outras pessoas. E aí a gente chega na última direção do crescimento espiritual, que é conosco mesmo, com a gente mesmo. E quais são as características que o Espírito me dá na minha vida? São elas a fidelidade, ou seja, eu desenvolvo a fé. O que mais? Eu desenvolvo a mansidão e eu também desenvolvo a tão difícil coisa que é o domínio próprio. Agora você está pronto para essa próxima parte. Nós agora vamos fazer a transição do fruto do Espírito para o dom do Espírito. Algumas pessoas não conseguem refletir com profundidade dentro dessa grande realidade espiritual. Qual é a diferença do fruto e do dom do Espírito? Então veja, eles têm muito em comum na sua essência, porque eles são implantados em mim. Deus coloca isso em mim. Ele me dá isso e eu desenvolvo. E o que mais eles têm em comum? Eles me aproximam de Deus, me aproximam do próximo, me aproximam de mim também, de uma forma mais ampla, melhor. Tanto o fruto quanto o dom. O fruto é aquilo que eu manifesto na minha vida. O dom é o serviço que Deus faz dessa manifestação da minha vida, me levando mais perto dele, mais perto do próximo e num relacionamento melhor, íntimo, comigo mesmo. E aí eu queria que você pensasse na frase que Arthur Schopenhauer, ele falava. Ele dizia o seguinte, que na vida a gente vive um conflito muito grande entre a ansiedade de ter e o tédio de possuir.
Dentro da realidade que nós vivemos hoje, espiritualidade é algo que eu tenho. Nessa visão consumista, eu preciso ter espiritualidade. Mas na visão espiritual, eu não preciso ter espiritualidade. Eu preciso ser espiritual. E dentro desse contexto, quando eu sou espiritual, naturalmente Deus vai me usar a serviço da sua causa. E lá em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, esses 3 versos que eu coloquei, 4, o 6 e o 7, mostram que Deus ele me usa, ele me coloca a serviço da sua causa em benefício do próximo, melhor relacionamento comigo mesmo e com Deus. E assim eu tenho uma espiritualidade contagiante. Bom, quando a gente vai à Bíblia, existem basicamente 4 grandes listas que falam sobre os dons espirituais. Elas aparecem aí no capítulo 12 de Romanos, 1 Coríntios 12, também Efésios 4 e a primeira carta de Pedro, capítulo 4. São muitos, você está vendo aí, são vários os dons espirituais. O que você precisa saber é que toda pessoa que está em Cristo tem pelo menos um. Só que existe uma tarefa que você e eu precisamos fazer. Qual é a tarefa? Eu queria que você agora pensasse nisso daqui. Algumas dicas práticas. Você tem um dom, você tem que procurar o seu dom. Qual é o seu dom? Entre a lista de mais de 20 que a Bíblia apresenta. Você tem o dom do ensino, você tem o dom da cura, da hospitalidade, enfim. Dá uma olhada lá depois e procure o seu. E quando você fizer isso, aqui vai uma dica para você desenvolver melhor a sua espiritualidade. Primeira coisa, tenha tempo diário, todos os dias, uma fração de tempo para desenvolver o seu dom. Faça isso. Segunda coisa, desenvolva novos aspectos do seu dom. E daqui a pouquinho eu vou te explicar como você pode fazer isso. Peça a Deus novos dons. A Bíblia diz que quem pede, encontra. Quem busca, acha. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu pedi algo para Deus. Eu pedi o dom para falar, para entender a Bíblia. Eu sempre fui muito tímido, muito reservado. Mas Deus, ele de alguma forma me concedeu esse dom, porque eu pedi. Você não precisa ter só um dom, você pode desenvolver dons, como na parábola dos talentos que a gente encontra no Evangelho de Mateus. Além disso, ajude outras pessoas a desenvolverem os seus dons. Isso vai fazer com que você tenha uma espiritualidade mais plena, mais abundante. E além disso, use as suas armas espirituais para você desenvolver melhor os seus dons espirituais. Eu coloquei aqui apenas 3 sugestões: a oração, o estudo da Bíblia e o seu testemunho, para que Deus use através desses instrumentos você para ter uma espiritualidade mais forte e ajudar os outros também a serem mais espirituais. E agora, eu queria dar um exemplo e terminar com ele. Um dom, vamos pegar aqui só um dom, que é o dom do ensino bíblico. Esse dom do ensino bíblico, ele pode ter vários aspectos, alguém que saiba ensinar. Primeiro aspecto é o dom da interpretação, é alguém que consegue entender a Bíblia em si mesma. Veja, ele entende a Bíblia em si e para si mesmo, ele consegue interpretar a Bíblia. Tem muita gente que fica nesse aspecto do dom, mas a gente pode avançar, a gente pode ter o dom da conexão ou da sistematização da Bíblia, que é entender a Bíblia entre si. Não só entender a Bíblia em si, mas a Bíblia entre si. Eu posso pedir isso para Deus. E eu posso ir além. Eu posso também pedir que Deus me dê o dom da apresentação ou da comunicação, que é a exposição dos resultados daquilo que eu interpretei e daquilo que eu conectei ou sistematizei da Bíblia. Isso vai te levar a instruir alguém sobre esse ensino tão importante, esse dom espiritual. E aí, na sequência, você também pode pedir para que Deus te dê o ensino, que é o auxílio prático, sistemático, metodológico daquilo que você entendeu. Se você ficar apenas aqui com o aspecto de compreensão para si, quanta coisa você vai ter perdido no seu desenvolvimento espiritual. É por isso que a gente, quando fala em espiritualidade, quando pensa em espiritualidade, tem que entender que ela tem uma jornada. O dom não é só para mim, para que eu seja abençoado, para que eu me beneficie desse tão importante universo espiritual que eu fui inserido. Então veja só comigo, eu posso entender a Bíblia, interpretar a Bíblia, eu posso
conectar a realidade bíblica e eu posso ir além. Eu posso apresentar, posso pedir o dom da comunicação, a facilidade das palavras, eu posso pedir o ensino, fazendo assim com que as pessoas entendam perfeitamente o que eu quero dizer. E além de tudo isso, eu posso pedir para que Deus me dê a persuasão, que é a capacidade de levar as pessoas a uma importante decisão em favor do reino de Deus. E aí eu quero te perguntar, relembre agora o dom que você acha que você tem. Você está explorando ele dentro do potencial que Deus deu para você? Ou será que você, como aquele homem da parábola, enterrou o seu talento, enterrou o seu dom? Deus pode fazer muito mais através de você. Aliás, Deus quer fazer muito mais em você e através de você. Um grande pregador do passado, reavivamentalista, John Wesley, ele disse o seguinte: dê-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, que nada desejem, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Eu fico pensando na frase de John Wesley e eu fico me perguntando se eu estaria nesse pequeno exército de 100 homens, sendo capaz de abalar o mundo através da minha espiritualidade. Lembre, Deus chamou você por um propósito. Primeiro, Ele quer ter você mais perto dEle. Eu espero que a partir de hoje você entenda que Deus ele está atraindo você com benignidade, com bondade, com amor. E mais do que isso, Deus quer te enviar para abençoar as outras pessoas. Você não consegue imaginar, preste atenção, onde Deus pode te levar daqui a pouco tempo. Quem sabe um dia você vai ser um grande professor bíblico, você vai dar estudo bíblico para as pessoas. Quem sabe Deus vai te dar grandes responsabilidades para que você faça mais pelo reino de Deus. Mas tudo isso precisa começar hoje. Precisa começar agora. Nós não vamos ter a eternidade para desenvolver a nossa espiritualidade. Isso é uma obrigação que eu e você temos de fazer isso agora. Então, se você gostaria de saber mais, pastor, eu quero aprender mais, eu preciso de muito mais, eu queria que o senhor me ajudasse mais, então eu quero te dizer que nós temos aqui algo preparado para você que vai te ajudar muito nesse processo. E o que é? É a esperança. Você pode entrar no novotempo.com/hábitos e ali você vai ser conduzido num estudo muito interessante, interativo dentro do WhatsApp, para você entender como ter uma melhor espiritualidade. E aí, você aceita esse desafio? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe você e que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você me permite orar com você? Posso orar? Senhor, nesse instante eu quero te apresentar este amigo, esta amiga que acompanha essa conversa espiritual. O Senhor sabe quais são os planos que o Senhor tem para esta pessoa, mas que hoje o seu coração seja um solo fértil para o Espírito Santo morar e habitar. Dá a ele, dá a ela a capacidade, a condição de se desenvolver e ser um instrumento poderoso todos os dias, que ele e que ela vivam uma experiência, uma jornada incrível ao encontro da sua vontade. São as bênçãos que eu te peço para esse amigo, para essa amiga, em nome de Jesus. Amém.